Representantes do agronegócio publicaram hoje nota em defesa da democracia. O documento cita as mais de 3 décadas de liberdade e pluralismo com alternância de poder e eleições legítimas e frequentes no Brasil. Na nota, as entidades tornam pública a preocupação com os atuais desafios à harmonia político-institucional e, como consequência, à estabilidade econômica e social do Brasil. O texto lembra que a Constituição de 1988 definiu o Estado democrático de direito em que escolhemos viver e construir o Brasil com que sonhamos. Cita mais de 3 décadas de liberdade e pluralismo, com alternância de poder em eleições legítimas e frequentes. De acordo com o manifesto, as amplas cadeias produtivas e setores econômicos precisam de estabilidade, segurança jurídica, de harmonia para poder trabalhar, de liberdade para empreender, gerar e compartilhar riqueza, para contratar e comercializar no Brasil e no exterior. As entidades ressaltam que é o Estado democrático de direito que assegura a liberdade empreendedora essencial numa economia capitalista. O documento alerta que, como uma das maiores economias do planeta, um dos países mais importantes do mundo sob qualquer aspecto, o Brasil não pode se apresentar à comunidade das nações como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais. As entidades dizem ainda que o Brasil é muito maior e melhor do que a imagem que tem projetado ao mundo e que isso está custando caro e levará tempo para reverter. Assinam a nota, entre outros, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Brasileira dos Industriais de Óleos Vegetais e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. A divulgação da carta aberta de representantes da agroindústria ocorreu depois de a Fiesp anunciar o adiamento de um manifesto em defesa da harmonia e entendimento entre os 3 poderes da República. A previsão era de que o manifesto fosse divulgado amanhã. Em uma nota divulgada à tarde, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, afirmou que em menos de 24 horas houve mais de 200 adesões das mais representativas entidades brasileiras e que dezenas de outras entidades também manifestaram interesse em participar. Segundo a nota, em função desse cenário, o prazo foi estendido para novas adesões que poderão ser feitas ao longo desta semana. A TV Globo apurou que a divulgação foi suspensa depois que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, controlados pelo governo federal, ameaçaram deixar a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, uma das signatárias do manifesto. Aqueles que ficaram no Afeganistão e os que conseguiram sair, mas ainda têm parentes no país, temem pelo futuro com a volta do Talibã ao poder. Passado perdido, futuro incerto. Mesmo assim, o maior sentimento é de alívio. Depois da fila, o destino de refugiados costuma ser um galpão improvisado, uma tenda. Os afegãos que chegaram à Albânia foram acolhidos de maneira ainda mais generosa. O alojamento é num hotel, de onde os turistas saíram para dar lugar aos recém-chegados. Gaza Al quase não veio. O avião em que ela viajou com o marido e 3 filhos decolou 1 hora depois do atentado que matou mais de 170 pessoas nos arredores do aeroporto de Cabul. You feel guilty for being alive. Existem momentos na vida em que nos sentimos culpados por estarmos vivos, ela diz. O que torna ainda mais chocante a tragédia humanitária no Afeganistão é o contraste entre a tranquilidade de quem conseguiu sair e o desespero de quem ficou. Em Cabul, a janela aberta de um carro é a única esperança de quem luta para sobreviver, implorando por um pedaço de pão. Hoje, a Unicef fez um alerta.
10 milhões de crianças precisam desesperadamente de ajuda no Afeganistão. O representante da entidade no país diz que, infelizmente, os menos responsáveis pela crise estão pagando o preço mais alto. Os pais dessas crianças não têm como ajudar muito agora. Mesmo quem tinha algum dinheiro está com ele preso no banco. O Talibã limitou os saques e encheu Cabul de longas filas e reclamações. Este homem diz: queremos que o Talibã anuncie logo como vai ser o governo. Todo mundo está confuso. Ninguém sabe o que vai acontecer. Enquanto a população segue desamparada, o comandante do Talibã foi à TV pedir tranquilidade. Ele disse que os afegãos não precisam se preocupar e pediu que os habitantes não deixem o país para viver no exterior. A mensagem não convence Ghazal, pelo menos enquanto o Talibã estiver à frente do país. Há 25 anos, quando o grupo extremista tomou o poder pela primeira vez, ela teve que abandonar os estudos e foi impedida de se formar. No avião em que voava para a liberdade, ela fez um pedido ao filho de 6 anos e não parava de chorar. Ela conta que disse ao